Abramos nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Gálatas. Nós daremos início à meditação desta noite. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Como nós temos estudado já esta importante porção da Palavra de Deus para nossa edificação. Gálatas, no capítulo 1, nós, quando iniciamos o estudo há muito tempo atrás, vimos o apóstolo Paulo falando de uma realidade eterna que veio ao encontro do homem. E nós encontramos isso nos versos 1 ao verso 5 da Epístola de Paulo, quando ele fala que no verso 4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Existiu um momento na eternidade quando, no coração do Deus Trino de Israel, Pai, Filho e Santo Espírito, a decisão eterna aconteceu desde a eternidade de fazer com que o homem encontrasse salvação. Mas logo em seguida, uma vez o Evangelho tendo sido entregue ao homem como boas novas, no capítulo 1, dos versos 6 ao verso 9, nós nos deparamos com uma outra realidade. Não mais a realidade de um evangelho eterno, mas agora o aspecto histórico deste evangelho. E nós encontramos já o apóstolo Paulo dizendo coisas acerca do evangelho que havia entrado nas igrejas da Galácia. E ele diz: maravilho-me, verso 6, de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Existiu então um momento na vida do apóstolo Paulo quando ele percebeu que o evangelho era algo eterno, mas também algo que se tornara histórico por força da encarnação de Cristo e a redenção do pecador na cruz do Calvário, na morte e na ressurreição de Jesus. O evangelho eterno se torna histórico. Mas além disso, existe uma outra parte no capítulo 1, que vai dos versos 10 até o verso 24. E esta terceira parte do capítulo 1 fala de um evangelho individual, de um evangelho pessoal, da aplicação do evangelho na vida de seres humanos, não somente de grupos e não somente na eternidade, mas da eternidade na história de pessoas, de grupos, de regiões, mas na história de um coração, a saber, o coração do próprio apóstolo Paulo. E então, dos versos 10 ao verso 24, nós nos deparamos com três ênfases que nós já consideramos, duas delas pelo menos. O Evangelho, as boas novas como revelação recebida diretamente de Deus Filho. E nós lemos naquela época em que, quando vimos isto, acerca de Atos, no capítulo 9, de 1 a 6, quando o apóstolo está a caminho, perseguindo a igreja, procurando matar aqueles que seguiam o caminho, blasfemando contra Deus na perseguição contra Cristo, e no caminho de Damasco, ele se encontra, ou ele é encontrado por este Cristo, e ali então uma transformação radical acontece. E a primeira coisa que Paulo fala é que este evangelho, na vida dele, agora, nesse aspecto não mais eterno e não somente histórico, mas individual e pessoal, aplicado à sua vida, começou como algo diretamente do Filho para a sua própria vida. Dos versos 10 de Gálatas 1 ao verso 12, ele repetidamente afirma: aquilo no qual eu creio, o Evangelho de Cristo, ele não veio até mim por mãos humanas, não foi razão humana, não foi vontade humana, isto é vontade e soberania divina, é a mente de Deus sendo revelada. Em segundo lugar, nós vimos também que para Paulo o Evangelho era boas novas como expressão da soberania graciosa de Deus, Deus Pai. O Evangelho foi para ele uma demonstração, uma revelação direta de Deus Filho,
mas é também no coração de Paulo a soberana graça de Deus Pai em atuação direta. Capítulo 1 e o verso 15. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Paulo começa no capítulo 1, verso 10, falando da revelação direta do Filho, de Deus Filho, de Jesus Cristo, ao coração de Paulo. Depois ele fala, não somente isso, mas foi a graça do Pai, que desde a eternidade me chamou e me separou para servi-lo e para amá-lo. E hoje, em terceiro lugar, nós veremos dos versos 18 até o verso 24 do capítulo 1, que para Paulo, estas boas novas eram submissão ao governo de Deus Espírito Santo. Foi uma revelação direta de Deus Filho, foi uma concessão soberana da graça de Deus Pai, mas é, no coração de Paulo, este evangelho, uma expressão da obediência que ele tem que prestar ao Deus Espírito Santo. E isso me faz lembrar de duas conclusões prévias. Em primeiro lugar, quando nós vimos o evangelho como revelação direta da pessoa de Jesus Cristo, nós concluímos então que não há nada satisfatório para o coração humano naquilo que é meramente antropocêntrico, aquilo que é humano. O homem nunca encontrará satisfação naquilo que é do próprio homem. Em segundo lugar, nós concluímos, quando vimos que o Evangelho é também boas novas recebidas na vida de Paulo, da parte desse gracioso Deus Pai, que nada na vida satisfará o homem aquilo que é religioso. Nós não estamos interessados em religião, nós não estamos interessados em coisas mecânicas, nós estamos interessados em um relacionamento com Deus. Jesus Cristo nunca chamou ninguém para uma sinagoga, ele nunca chamou ninguém para uma mesquita, Jesus Cristo nunca apontou ninguém para um templo. Não pense, senhoras e senhores, que existe qualquer possibilidade de paz, de amor, de esperança nesta igreja. Em si mesmo, nós nada somos. Nesta igreja em si mesma, nós pouco representamos. Mas Jesus Cristo disse, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tome sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nunca chamou ninguém para qualquer endereço. Ele disse, vinde a mim. Com base então em Gálatas, no capítulo 1, nós aprendemos que nada que é humano meramente satisfará a alma humana. Nada que é meramente religioso dará sentido à nossa existência. Você pode encobrir a sua vida de religiosidade, mas isso não trará satisfação, isso não trará paz, isso não trará esperança. Nós precisamos de um relacionamento vivo com aquele Cristo que é capaz de se encontrar com Paulo no caminho de Damasco, que é capaz de se encontrar com uma mulher numa cidade do Mato Grosso do Sul, na época Mato Grosso. Preste atenção no que eu vou falar agora. Da mesma maneira como o Deus sobrenatural de Israel é capaz de se encontrar com Paulo a caminho de Damasco, o mesmo Deus sobrenatural de Israel é capaz de se encontrar com uma pessoa, ainda naquele que era o estado de Mato Grosso, na década de 30, quando, num local remoto, de difícil acesso ainda, uma onda, um surto de enfermidade estava tomando conta. Eu fiz uma pesquisa na história da medicina em Mato Grosso do Sul para enfatizar esse ponto e descobri, não sei com certeza dizer qual das duas, não sei se foi varíola ou se foi a tal da gripe espanhola, mas na década de 30, dezenas de pessoas, na cidade que eu mencionarei em alguns instantes, morreram. Na região toda, dezenas de
pessoas morreram em função de uma dessas duas enfermidades. Isto em Mato Grosso do Sul, na década de 30. E o que aconteceu com esta mulher foi o seguinte: num espaço de 9 dias, ela sepultou o pai e outros 3 dos seus filhos. Ela tinha outros filhos, mas no espaço de 9 dias, ela sepultou o pai. Foi para casa, organizou o sepultamento, organizou o velório. Quando tudo estava feito, sepultado e sacramentado, ela volta para casa para levar um outro filho para o hospital, sofrendo do mesmo mal. Essa criança morre, em 2 dias é sepultada. O mesmo processo continua, ela volta para casa, outro sepultamento, outra criança para o hospital, outra morte, e assim a coisa segue. 4 falecimentos num espaço de 9 dias. Os senhores concordam comigo que esta é uma mulher em sofrimento? Absolutamente. Em desespero, ela lembrou que tinha uma arma de fogo que pertencia ao seu pai ou ao esposo. E ela disse: eu não aguento mais esta dor, esse desespero. E ela disse: acabarei com minha vida hoje. No que ela carrega o revólver, no que ela carrega a arma de fogo para terminar com a própria vida, ela escuta uma voz: Sofia, 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 não faça este mal contra a sua própria vida. Ninguém por perto, ninguém, nenhum homem, nenhuma religião, ninguém por perto, somente o Deus sobrenatural, Trino de Israel, 3 vezes chamou a voz desta mulher e impediu esta mulher de cometer este crime contra a própria vida. Esta voz foi além e disse para ela: volta para casa e no baú onde você guardou as roupas do pai e das 3 crianças que foram sepultadas, e este baú se tornou um baú de tormento, porque ela guardou as roupas, ela guardou os pertences, e todas as vezes que ela voltava àquele baú, era um ato de desespero. A voz que disse: não faça isso, Sofia, disse para ela: volta para a sua casa, abra o baú e leia um livro de capa preta. Ela foi para casa, abriu o baú, encontrou esse livro de capa preta, abriu o livro em qualquer passagem aleatoriamente, e na passagem lida, até onde eu tenho entendimento, estava escrito: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. E a palavra foi mais específica: vá para o baú, encontre o livro de capa preta e leia, devore. A ordem foi essa: devore este livro. Ela pegou este livro que pertencia ao pai e começou a lê-lo incansavelmente, uma hora após outra, dia após outro. E ela então encontrou salvação e esperança em Jesus Cristo. 1930 por ali, uma voz totalmente inesperada, sobrenatural, no meio de uma região isolada, marcada por mortes, dezenas delas, e em meio ao sofrimento absoluto de alma, em desespero, querendo terminar a vida: Sofia, Sofia, não faça isso. 2 netas dela estão entre nós hoje. Senhoras e senhores, eu estou lhes apresentando fatos. Isso aqui não é teoria. Isto aqui jamais foi conto de fadas. Isto aqui não é mito. Isso aqui é Deus intervindo na história do pecador. Deus fez intervenção na vida de Paulo. Paulo, por que tu me persegues? Ele fez intervenção na minha vida. Ele fará intervenção na sua vida. Se você ainda resistir ao chamado de Cristo, Ele continuará fazendo intervenção até que o momento chegue quando Ele pare ou você pare. Mas o fato é que Ele faz intervenção. 2 netas desta mulher chamada Sofia estão aqui entre nós essa noite. E o mais fascinante de tudo é que o pastor Sandoval Quintanilha, quantos aqui se lembram dele? Levante uma das mãos. Quantos conheceram o pastor Sandoval? Levante uma das mãos.
Quantos ouviram falar no pastor Sandoval Quintanilha? Levante uma das mãos, ok? Alguns só ouviram falar, outros conheceram pessoalmente. Sabe a Igreja Batista do Jardim Centenário? Igreja Batista Centenário do Povo, próximo ao Colégio Estadual, Maria Constança Barros Machado. Naquela mesma rua de trás, a igreja está, quase que ao lado da escola, praticamente na esquina da escola. Ali você encontrará o filho do pastor Sandoval Quintanilha. O ponto desta referência toda é para que você entenda que isso aqui não é mito, não é conto de fadas. Estou falando de gente que você pode sair daqui e lá checar se a história é verdadeira. Se esse pastor Sandoval Quintanilha de fato existiu, ou eu estou criando fábulas. E esse pastor Sandoval Quintanilha, na cidade de Nioac, encontrou esta mulher, que era dona de uma pensão, e conversando com ela, disse: a sua linguagem é linguagem de uma crente em Cristo, de alguém que conhece a Bíblia. Quem foi que te ensinou? Onde foi que a senhora conheceu o Evangelho? Quem te discipulou? E ela disse: o que é ser crente? Eu não faço ideia do que você está falando. Igreja? Não tem igreja aqui. O que é discipulado? Eu não sei o que é discipulado. Não, senhoras e senhores, é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de relacionamento. Se você quer religião, eu não estou interessado nela. Espero que se você quer religião, esse não seja o endereço. Eu quero Cristo ressurreto, vivo, fazendo intervenção na vida de pecadores que estão prestes a morrer. Se não fisicamente, eternamente, caso não se arrependam e confessem os seus pecados para com Deus nessa noite. As netas em questão podem ficar em pé. Lá está outra neta, lá no fundo. Pode levantar uma das mãos, irmã, caso não tenham notado. Estas são as duas netas. Caso você tenha alguma dúvida, converse com elas. Este é o ponto. Eu não estou interessado em religião, eu estou interessado no Deus sobrenatural de Israel. E nesse sentido, boas novas para Paulo era o Evangelho como submissão ao governo do Espírito Santo. Uma vez o Evangelho entrou na vida de Paulo, através da revelação direta de Cristo. Isso foi manifestação da graça de Deus Pai em Cristo no coração de Paulo. Mas não para por aí. Paulo precisa responder. Paulo precisa sair do campo da teoria e passar para o campo da prática. Sabe por quê? Porque na alma humana nunca haverá satisfação naquilo que é teórico. O homem foi chamado para um relacionamento prático com Deus em Cristo Jesus. E nesse sentido, vamos ao verso 18. E a palavra de Deus diz, capítulo 1 de Gálatas, verso 18: depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias, e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que, diante de Deus, testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Em outras palavras, um dia Cristo se revelou a mim, um dia a graça me alcançou, e eu agora estou envolvido diretamente, praticamente, não tem teoria somente. Paulo sentiu o peso, sentiu o impacto do Evangelho, se arrependeu dos seus pecados, confessou Cristo como Senhor e Salvador, e não parou ali. Ele se envolveu praticamente com o Evangelho de Cristo. Não é isso que eu e você precisamos? Claro que é. Não somente ouvir os mandamentos. Jesus diz: o homem sábio é aquele que escuta os meus mandamentos e os pratica. A esse homem eu compararei como uma casa construída em solo rochoso. As tempestades virão, as ondas virão, mas essa pessoa estará firme. Por quê? Ela ouviu o ensino e o colocou em prática. Se você quer segurança esta noite, você tem que sair do campo da religião, do campo do que é humano, passar para o campo do sobrenatural, passar para o campo do relacionamento, ao invés do que é meramente religioso, e sair do campo da teoria e se envolver com Cristo crucificado neste mundo. Deus te chama para o envolvimento com Ele esta noite. E para Paulo, o Evangelho é uma revelação divina que não ignora outras experiências relevantes, embora delas
independa. Observe bem, Paulo não ignora a experiência dos outros. Paulo não faz pouco daquilo que foi Pedro ou do que foram os demais apóstolos. Ele valoriza a experiência. É aqui nós encontramos nos versos 18 em diante, Paulo se referindo a tempos, a locais, a pessoas. E por mais que estas coisas em si mesmas não tenham interferido na conversão de Paulo, Paulo em nenhum momento as despreza. Porque o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é envolvimento prático com a realidade histórica do Evangelho nesse mundo, que envolve a minha vida e a vida de todos os demais. A vida dessa irmã Sofia, em Nioaque, na década de 30, passando todos os traumas e tendo uma experiência sobrenatural com Deus da maneira como teve, é algo que afeta a minha vida. Eu quero estudar sobre isso, eu quero conhecer isso, eu quero que isso se torne tangível e palpável, concreto em minha realidade, assim como foi para as filhas dela. Paulo diz que depois de sua conversão, 3 anos, ele se encontrou com pessoas em lugares distintos. Para Paulo, o Evangelho era uma revelação divina que jamais o encorajou a ignorar a experiência relevante de outros, muito embora tais experiências não fossem fundamentais para a sua salvação. Ele não dependeu da conversão de Pedro para ser salvo, mas ele contava com a experiência de Pedro para poder crescer. Ele dependeu de Cristo somente para a sua salvação, mas ele foi ao encontro de outros apóstolos para que com eles pudesse obter comunhão e conhecimento e ser através deles introduzido para que ele pudesse agora na igreja ser aceito. Igreja que tinha muito medo de Paulo e não fossem os apóstolos, ele não seria introduzido no seio da igreja como um crente em Cristo. As pessoas tinham receio dele, é só ler Atos dos Apóstolos e vocês sabem do que eu estou falando. Em segundo lugar, para Paulo, o Evangelho é uma revelação divina que constrói sua aplicação considerando experiências pessoais e verdadeiras. E não via nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca dos que já vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. Este é um evangelho que leva Paulo a testemunhar, não somente a comungar com outros, mas ele testifica daquilo que é verdadeiro em sua alma. Não somente uma experiência isolada no caminho de Damasco, mas depois uma experiência com Pedro, uma experiência com Tiago, com os demais apóstolos, na Síria, na Cilícia, em Jerusalém. Esta é uma fé envolvida com outros irmãos e irmãs. É um testemunho verdadeiro. Você tem condições hoje, meu querido amigo, que está nos visitando, ou membro desta igreja, de dizer, assinar um documento que talvez fique como testemunho para a eternidade. Imagine que nesta noite nós pudéssemos escrever um testemunho da sua vida. Eu lhe desse um papel especial, uma caneta especial, com a qual você fizesse o seu testemunho e escrevesse e assinasse o seu nome, e isto fosse contado tanto para a sua absolvição quanto condenação eterna, como atenuante ou agravante. Estaria você em condições de dizer acerca de mim tudo o que eu falo? Eu dou testemunho diante de Deus que não minto. Tudo é verdadeiro. Em relação a Cristo em sua vida, tudo é verdadeiro. Você pode dizer hoje com categoria e fazer como Paulo, escrever uma epístola que vai influenciar vidas. Você pode escrever uma carta, você pode escrever um documento e dizer, eu testemunho que tudo aquilo do que estou dizendo é verdadeiro. Você tem condições de dizer isso acerca da sua salvação? Você tem condições de dizer tudo aquilo que estou escrevendo e dizendo é verdadeiro com relação ao seu relacionamento com Jesus Cristo? Paulo está dizendo na epístola, eu estou afirmando coisas que tenho condições e poder de fogo de afirmar diante de Deus. Verso 20, ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois ele segue dizendo,
Fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Eu estou falando a verdade. Eu persegui a igreja. Eu fui um miserável pecador, assassino, conivente com a morte de inocentes. Eu persegui, eu matei. Mas um dia Cristo teve misericórdia de mim e se revelou diretamente a mim. A graça de Deus Pai me encontrou e agora eu estou a serviço de Deus Espírito Santo. Tudo que eu falo é verdadeiro. Senhoras e senhores, será que hoje nós temos condições de dizer que tudo aquilo que cantamos e professamos e pensamos e sentimos em relação a Jesus Cristo é a expressão da pura verdade? Nada mais do que a verdade, somente a verdade, com a ajuda de Deus? Às vezes eu assisto os filmes, que é esta expressão que é usada, não é? Nos julgamentos. Você se compromete em dizer a verdade, somente a verdade, e nada mais que a verdade, com a ajuda de Deus. Aqui está o apóstolo dizendo: eu fui tudo que fui, e agora sou o que sou pela graça de Deus. Disso testifico diante de Deus, e não minto. Tem você esta noite condições de afirmar para a sua própria consciência, em seu próprio coração: eu sou de Cristo. O que eu fui é verdade, foi perdoado. O que sou é pela graça. O que digo acerca de Cristo e do meu relacionamento com Ele é verdadeiro. Digo diante de Deus, não minto. Ou será, senhoras e senhores, que nós ainda estamos tentando agradar homens, buscando aquilo que é meramente humano e antropocêntrico? Ou será que nós ainda estamos buscando somente aquilo que é religioso? Nós precisamos de Cristo completamente. E por fim, para Paulo, o Evangelho é uma revelação divina que altera fatos para o esclarecimento da alma diante de todos. Havia confusão acerca desse Paulo. Ele continua perseguindo. Ouvimos rumores que ele mudou mesmo. Quanto ele mudou? Ele só está matando, ele continua matando, ou só está colocando atrás das grades? Ele vem como um espião para o seio da igreja, ele só quer se infiltrar para depois descobrir quem é e quem não é e mandar todo mundo para o inferno. Enfim, quem é este Paulo? E para Paulo, as boas novas do Evangelho era uma revelação divina que foi capaz de alterar os fatos para o esclarecimento da alma diante de todos. Observe só o verso 23. Mas não somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Será, irmãos, irmãs, amigos, que o povo de Deus glorificará o Senhor em função da sua vida e da minha vida? Será que nós tivemos um encontro tão profundo e maravilhoso e radicalmente sobrenatural com Deus, que as pessoas vão glorificá-lo e dizer: essa pessoa de fato mudou? Este era um pai irresponsável, hoje é um maravilhoso pai. Este era um marido horrível, hoje é um marido maravilhoso. Este era um filho rebelde, costumaz. Senhoras e senhores, há algum tempo atrás eu conversei com pais e eu fiz a pergunta: você aceitaria que eu fizesse uma cerimônia na qual um dos seus filhos, que causa tanta dor no coração, passasse pela cerimônia comigo, colocasse a mão sobre a Bíblia e eu orasse por essa pessoa dizendo: bênção ou maldição? Qual você escolhe? Você, pai, você, mãe, me autoriza a colocar o seu filho diante de Deus numa cerimônia que eu vou elaborar, e as mãos sobre a palavra de Deus, e assumir todas as consequências ou do arrependimento
ou da rebeldia, de tal maneira que o seu filho, em cumprimento àquilo que está escrito, passará a correr riscos? Sabe qual foi a resposta desses pais? Pode fazê-lo. A dor do coração desse pai e dessa mãe, tão profunda, que chega ao ponto de fazer esta decisão. Pastor, faça a cerimônia. E se Deus tiver que levar meu filho, que assim seja, porque ninguém aguenta mais sofrer. Esses são fatos, senhoras e senhores, com os quais nos deparamos frequentemente. E talvez você seja um filho, como diz o Antigo Testamento, costumaz e rebelde. E que precisa se arrepender. Essa semana estive preocupado com tantas coisas que tenho feito a igreja fazer. Eu tenho perguntado a Deus, tenho eu pecado como pastor da igreja? Não pecado no sentido moral, necessariamente, mas pecado, por exemplo, em encorajar a igreja a ter projetos e mais desafios, em nome de vida, quando na verdade eu talvez esteja encorajando a igreja apenas a um ativismo religioso. Pouco de Cristo, pouca oração, pouco jejum, pouca dependência de Deus. Será, irmãos, que eu tenho pecado? Tenho feito essa consideração. Gostaria que você fizesse as suas. Porque o Evangelho é engajamento prático com a vida. E eu quero que nesta noite nós saiamos daqui certos de que este Evangelho é revelação direta de Cristo, demonstração da graça de Deus Pai e submissão obediente à voz do Espírito. A partir da conversão, Paulo estava totalmente submisso à voz do Espírito. Estamos nós nesta noite em condições de dizer, diante de Deus não minto, minha vida está submissa ao Espírito do Senhor. Está você em condições de dizer isso essa noite? Talvez, como eu, você não esteja. E tema e trema diante de uma coisa dessas. Por uma investigação honesta, você sabe que tem falhado e tem faltado. E como eu, talvez sinta o constrangimento de dizer sim, eu digo diante de Deus, diante da igreja, minha vida é uma expressão verdadeira de submissão ao Espírito Santo. Eu talvez não esteja preparado para isso. Talvez você também não. Mas uma coisa é certa. O mesmo Evangelho que me traz estas coisas à consciência é o mesmo Evangelho que me aponta para Cristo como a minha única e suficiente salvação. Hoje, na classe da Escola Bíblica Dominical, nós falamos sobre certeza de salvação. E uma das coisas que nós concluímos é esta. Às vezes, nós podemos perder a certeza, no sentido de que o nosso relacionamento com Deus, por um momento, fica abalado. Mas a salvação, jamais. Salvação é dom de Deus. E independe de você e independe de mim. Nós podemos passar pelo vale da sombra da morte, as ondas, os mares, os ventos, as tempestades, é verdade, e sentirmos-nos distantes de Deus, frios, como se não tivéssemos mais relacionamento com Ele. A certeza se foi por um período de tempo, mas a salvação, jamais. É dom de Deus. E os dons de Deus são eternos. Que você encontre em Cristo esta noite a segurança que somente Ele pode oferecer para a sua alma. Coloquemo-nos em pé e vamos orar. Não sei qual é a sua etapa na trajetória e no chamado de Deus, mas eu gostaria muito que você considerasse essa noite, se você tem sido incomodado pelo Deus Trino de Israel e precisa fazer o seu compromisso público com Ele, saia de onde você estiver e venha até a frente. Especialmente aqueles que já reconheceram Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e precisam
descer as águas batismais, se você quer fazer esse compromisso público esta noite, venha. Se você precisa de Cristo e reconhece que é um pecador miserável, condenado ao inferno sem a graça de Deus, se você reconhece Cristo como Senhor e Salvador, saia de onde você está, venha até a frente. Se você já aceitou Cristo como Senhor e Salvador e precisa descer as águas batismais, quer assumir o compromisso, saia de onde está e venha até a frente. Se você aceitou Cristo e se afastou do Evangelho e da Igreja, esta é a noite da reconciliação. Que Deus tenha misericórdia de nós, oremos. Deus querido, graças te damos, porque o seu Evangelho é maravilhoso. Revelação direta de Cristo. Obrigado pela encarnação de Cristo. Obrigado, ó Deus, pela graça soberana do Senhor que chamou o apóstolo, chamou Sofia, tem nos chamado ao longo das gerações, em todos os lugares, de maneiras simples e de maneiras extraordinárias. Bendito seja o Senhor. Pai querido, graças te damos, porque não somente o Filho, não somente o Senhor Pai, mas o Teu Santo Espírito tem estado conosco e nos abençoa nesta experiência com o Evangelho. E que nós sejamos filhos e filhas obedientes ao Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados como homem, perdoa os meus pecados como pastor, perdoa os meus pecados, ó Deus, e não permita que essa igreja jamais seja um reflexo daquilo que eu sou e daquilo que eu penso, mas que ela seja a expressão verdadeira de Cristo nesse mundo. E se eu mesmo sou um problema para ela, ó Deus, o Senhor sabe o que fazer. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, que sentem o peso de não estarem ainda em total submissão ao Espírito. Ajuda-nos, Senhor. O Evangelho que nos chamou para a salvação é o mesmo Evangelho que nos ajuda em nossa santificação. Capacita-nos a isso. Nós de nós mesmos não conseguiremos. E aqueles que ainda estão relutando com o Evangelho, que o Teu amor possa alcançá-los, assim como a Tua graça um dia alcançou aquele homem cruel, o apóstolo Paulo, tornando-o o pregador da verdade que um dia ele tanto perseguiu. Ó Deus, tem misericórdia daqueles que estão aqui, ainda sem a certeza da salvação, e que enquanto houver tempo, que o Senhor possa ajudá-los a chegarem ao pleno conhecimento da salvação em Cristo, para uma vida maravilhosa deste lado da existência humana, e para uma vida eterna contigo. Sê conosco. Atenda a nossa oração, é o que pedimos. No nome único, santo, maravilhoso, especial, doce em nossos lábios, o nome único e santo de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.